Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Deixa eu ver se eu mexo nessa luz aqui, que é bem melhor. Bom, vamos lá. Diretaço, primeiramente, houve uma bela operação aqui, hein? Falamos dela ontem. Acho que o gráfico diário fica mais bonito. Ó. Eu falei pra vocês aqui ontem. E nesse rompimento aqui poderia acontecer uma barra vermelha ignorada e buscaria pelo menos a 100%. Claro, aqui em cima era uma possibilidade e ainda é, tá? Ainda é. Mas quem fechou no 100% não errou não, tá? Até porque respeita o triângulo, nada impede que ele busque o fundo primeiro para depois romper. Mas semelhantemente, né, agora já apago a Fibonacci, conforme a gente falou ontem, o triângulo continua seu curso. Foi em cima, rejeitou, agora ele deve tocar embaixo, então em algum momento a gente vai ver a resolução desse triângulo. Tudo indica que vai ser para cima, pelo menos na busca de um topo duplo, mas pisa fofo, muita coisa ainda pode acontecer. E no diretaço para o semanal, o que a gente consegue ver aqui? Foi uma barra bem complexa, foi uma barra bem complexa. Por quê? Porque ela chegou a romper o fundo anterior, tá? Chegou a romper o fundo desse candle aqui, mas fechou num caráter de barra vermelha ignorada. Mas eu não acredito que isso aqui seja uma barra vermelha ignorada pelo simples fato de que o pavio é grande demais. Então, ainda que aconteça um evento parecido com esse aqui, ou seja, ela rompa a máxima, continue subindo pelo menos até 72, desconfigura a barra vermelha ignorada porque rompeu o fundo. Então eu particularmente não gosto de operar dentro dessas condições, tá? Até porque o topo histórico é logo ali, né? Pra gente é felicidade. Imagina que há pouco tempo atrás a gente estava sem perspectiva nenhuma do Bitcoin subir, e agora estamos aqui a milímetros do topo histórico, né? Então foi uma bela caminhada. Mas querendo ou não, a gente tem esse triângulo aqui e é ele que tem e vai tirar o nosso sono até que ele seja completamente concluído. É engraçado que o indicador ele também, né, costuma desenhar. Nossa, meu senso aqui tá bonito. Costuma desenhar o mesmo padrão do gráfico, até para corroborar também, né, de que isso é um triângulo. Tem sempre quem vê algum desenho diferente aqui, mas nesse caso não tem muito o que fazer. Só que justamente pelo volume estar fraco, é que eu desacredito de uma alta continuativa, né? Eu acredito em uma alta sim, talvez até um pouquinho acima do topo e depois uma bela debandada para baixo. É o que eu particularmente acredito. O volume não tá legal, mas o volume não tá legal também é normal pro período que a gente está. Está um passo do halving, cara. É 2 semaninhas só e a gente vai estar no novo ciclo do Bitcoin. Então, coisas como essa, obviamente, vão manter todo mundo de fora. A galerinha tá só acumulando dólar e esperando. Cara, só vou entrar quando o mercado virar. Ou seja, passou o halving, a gente volta a adquirir Bitcoin. O que, obviamente, é a coisa mais sadia e inteligente que uma pessoa pode fazer nesse momento, né? Então, nesse ponto não tem muito que a gente falar. Vamos dar uma olhada no gráfico de linhas. O gráfico de linhas mantém num caráter de topo ascendente e ainda não deixa nada visível pra gente, né? Fez um topo maior, fez um fundo maior, ainda não confirmado, obviamente, mas o caráter do triângulo é o que tem pesado. No que tange o gráfico semanal, não tem nenhum tipo. É novo, volume candles. Não tem nenhum tipo de movimentação que a gente pode fazer agora no Bitcoin, tá? Então mantemos as nossas zonas de compra, região dos 50 e possivelmente dos 60, né? 60 sendo a principal e 50 sendo a factível, que a gente quer, mas, né, não aparenta que vai cair. Se você olhar, o estocástico ainda está em um cenário ridículo de sobrecompra, tá? Então, coisas como essa aumentam sim a possibilidade de que em breve teremos um belíssimo devolver do gráfico, ou seja, ele realmente fazer essa volta, e eu acredito que vai ser ou antes ou até 1 ou 2 semanas depois do halving. Então, para mim, nesse momento, é tranquilidade, é pisar fofo e esperar a melhor oportunidade de compra, que é essas que a gente já tem aqui
selecionado. Ou é 50 ou é 60. Tá? Vamos dar uma passeada por alguns indicadores aqui. O gráfico pouco se movimentou. Bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger é interessante para a gente ver uma coisa específica. Isso aqui. Observa, cara, deixa eu apagar esse triângulo aqui, depois eu devolvo ele. Observa como nesse cenário, pelo menos no diário, as bandas já estão se contraindo. Lembra do que eu falei para vocês como é que funciona a banda de Bollinger, inclusive eu ensinei isso no livro, tá? Bandas de Bollinger, elas comprimem como uma mola e depois elas explodem num cenário de alta ou baixa gigantesco. Ó. Comprimiu, pum, expandiu. E o mesmo acontece para baixo, comprime e expande. Então, neste cenário aqui, cujo qual falamos, nossa, olhei diretamente para a lâmpada aqui, está acontecendo um estreitamento. Um estreitamento como esse pode manter o gráfico no cenário de triângulo, o que, né, não é errado, para se expandir no rompimento do triângulo. E aí vai expandir para onde, Felipe? Não sei. Espero que primeiro para cima e depois para baixo. No semanal, a gente já tem a banda inferior contraindo, né, apontando para dentro, e de cima já não está apontando para fora ainda. Isso é um sinal de alerta, mas ainda um sinal que pode acontecer altas, tá? Pode acontecer altas. Por isso que eu ainda acredito, pelo menos em uma pernadinha de alta antes de uma pernada de baixa final. Mas por que você tem essa conclusão, Felipe? Porque quando as bandas estão as duas apontando para baixo, as duas apontando uma contra a outra, a tendência é clara. Tá subindo, vai continuar subindo. Se tá caindo, vai continuar caindo. Se uma delas começa a apontar para dentro enquanto a outra está apontando para fora, a tendência está dando sinais de desgaste. Não quer dizer que a tendência acabou, mas ela está dando sinais. Está dizendo que está cansado de ir naquela direção. Entendeu? E quando tá as duas apontando para dentro, significa que vai haver um estreitamento, vai acontecer uma retirada de volume, tá? Então a gente está vendo isso no gráfico diário, mas o semanal ainda deixa bastante espaço para a gente continuar subindo, tá? Dando uma olhada aqui no MACD. O MACD confirma a mesma coisa que as bandas de Bollinger, tá? Você vê que a média curta, ela já está fazendo uma inflexão, enquanto a média longa também já está querendo se encontrar com ela aqui na frente. Entendeu? O próprio volume do MACD, você já viu uma divergência. Que divergência, Felipe? Aqui, ó. Observa que nesse ponto aqui você tinha o gráfico com um valor. E aí o gráfico subiu, porém o MACD caiu. Qual é o nome disso? Divergência gráfica. Então, divergências gráficas também indicam, né, são indicadores que nós temos de que há desgaste no gráfico. Mas a gente já está falando há muito tempo, isso é só mais evidências daquilo que a gente já tem falado, né, que o Bitcoin chegou num ponto onde ele está extremamente avançado já e necessita fazer uma volta até os pontos específicos. RSI Levels extremamente acima do RSI Levels e há muito tempo. Eu lembro quando ele chegou aqui nessa fase do RSI Levels, eu falei que era um bom momento para começar a fazer compras, né? E se você ver, olha a última vez que ele tocou nessa mesma zona, o que aconteceu? Ele deu uma bela debandada e depois volta a subir, mas a gente está mais ou menos aqui, eu diria eu. Na verdade, eu acho que a gente está aqui, bem nesse ponto aqui. A gente ainda faz mais uma queda e depois a gente toca no RSI Levels e vai muito tempo nele. Por isso que eu digo para vocês uma coisa muito importante, muito séria. Quando a gente vê indicadores de que há um desgaste no gráfico, e eu vou até ligar o RSI para mostrar isso aqui para vocês, não é um momento de você perder a cabeça, é um momento de você entender que existe algo que você precisa observar, tá? Olha que louco aqui. O gráfico entrou em zona de sobrecompra do RSI aqui. Depois que ele entrou em sobrecompra do RSI, ele caminhou aproximadamente 300%. Aí, se você tivesse comprado lá no fundo, quando o RSI fez a mínima da mínima, você teria saído com 300% de lucro. Isso é muito lucro? Isso é muito lucro.
Só que você teria deixado outros 300 na mesa porque você só estava olhando indicadores. Não tocou na zona de sobrecompra, vai cair. Não é assim. Mas aí eu tenho certeza que teve alguém que continuou comprado e quando formou esse candle aqui vendeu. Porque pensou, candle de reversão, filho, agora vai cair. E aí teve que ver toda essa alta. Em nenhum momento como esse houve confirmação de queda. Não entendi, Felipe. Qual é a confirmação de queda que eu falo para vocês? Candle de impulsão, candle de indecisão e candle de confirmação. O candle de confirmação precisa romper e fechar abaixo do candle de reversão. Isso não aconteceu aqui, porque aqui fechou com um candle que pode ser considerado um candle de reversão, embora seja feio. E esse candle segundo não fechou abaixo da mínima dele, então ainda era alta. E aí, pum, mais um pouquinho de alta. Aqui formou uma belíssima barra vermelha, mas não teve continuação, não teve barra que fechasse abaixo dela. Show! Aqui também não, aqui também não. Olha onde aconteceu. Aqui. Desde lá do fundo, aqui foi o único momento onde teve risco. Depois, obviamente, que ele entrou na zona de sobrecompra, tá? Porque aconteceu aqui, mas aqui não era zona de sobrecompra ainda. Aqui já era zona de sobrecompra. Então, depois que aconteceu a zona de sobrecompra, o sinal gráfico para operação vendida aconteceu lá em cima. Então, se você se atentasse ao sinal gráfico que eu ensino aqui, você teria pego a sua operação. Mas, Felipe, eu nem operava nessa época aí, por que tu tá enchendo meu saco falando disso? Porque vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Inclusive, pode estar acontecendo agora, porque a gente tá em mesma zona. Mas até agora ainda não teve confirmação de operação vendida. Mas tu não tá dizendo que vai cair, Felipe? Tô dizendo. Entendeu? Mas nada impede que caia num dia e suba no outro. É do Bitcoin que a gente tá falando. Não tô dizendo que ele vai fechar com um cenário de operação vendida. Eu tô dizendo que ele pode cair. Isso aqui nada impede de, sei lá, buscar lá 50 mil, mas fechar dentro dos limites desse gráfico aqui. Nada impede. É isso que eu tô querendo dizer para vocês. A gente tá no mesmo cenário. Sobrecompra, sem divergência no RSI em relação a esse topo aqui, tá? E aí o que acontece? Pode ser que a mesma coisa aconteça. Sei lá, ele busca aqui e aí halving continua subindo infinitamente, treca aqui em sobrecompra. Quem tá olhando só o indicador já vendeu há muito tempo. Ele vai dar o sinal de compra lá em 150 mil. Que ele vai fazer um candle verde, um candle vermelho e um outro candle vermelho. Então, até que isso aconteça, para mim, a tendência é alta. Porém, a gente precisa entender que existe a possibilidade de haver uma formação de suporte ou de consolidação ou de busca até o suporte na região 2,60, talvez até 50. Mas isso não deve perdurar mais do que uma, talvez 2 semanas. Por isso que é importante a gente ficar com atenção máxima nesse gráfico. Pegaram a visão? Entenderam? Então, show. Uma olhada na nuvem de Ichimoku aqui, pouco deve mudar. Mas acho até interessante a gente dar uma voltada aqui para fazer a mesma análise. Observa que ele entrou, ele rompeu a nuvem aqui. Pouco antes do halving, inclusive. Pouco depois do halving, na real. Foi quando ele rompeu a nuvem bem ali perto da zona do halving. Depois ele não volta mais a tocar na nuvem. Ele só vai embora, se mantém acima das duas médias todo o período. E só lá, quando ele faz o sinal de operação vendida, é que ele rompe a primeira linha da nuvem de Ichimoku. Tá? O nosso cenário está exatamente igual. Claro, tirando o rompimento da linha. Nossa, aqui foi bem nessa zona aqui, que foi quando rompeu a nuvem, né? Que é essa faixa vermelha aqui. Depois que a gente rompeu a nuvem, a gente continua acima das médias o tempo inteiro. Teve uma busca por suporte aqui, tá? E continuamos acima das duas linhas o tempo inteiro. Então a gente não sabe ainda, ó, você observa que justamente a linha está bem dentro da nossa zona de compra. Então ainda não tem sinal de operação vendida aqui.
em nenhum local. Tá? Enquanto não tem sinal de operação vendida, meus pés estão no chão, tranquilos, calmos, acreditando que por mais que tenha a formação de novo suporte, por mais que tenha uma busca até valores mais inferiores, 50, talvez 60, talvez 50, a ideia é que o gráfico continue olhando para cima, tá? Então não esqueçam disso, isso é o fundamental desse vídeo. O gráfico continua olhando para cima, tá? Isso pensando em, obviamente, semanal e longo prazo. Porque o diário deve buscar, né? Deixa eu até voltar aqui com o nosso triângulo. O diário deve voltar para formar fundo do triângulo, ao que tudo indica, né? Deve voltar para buscar o fundo do triângulo agora, o diário. Vou dar uma olhada no 4 horas se isso é possível. Ah lá, o 4 horas já deixou uma possível operação aqui. Romper essa mínima aqui vale a operação. Por quê? Candle de indecisão, candle de indecisão, candle de indecisão e um candle que rompe a mínima de 2 desses candles. Não chegou a fechar abaixo desse candle aqui, mas fechou abaixo desses dois. Aí aqui ele deixou uma barra vermelha que pode ser ignorada e se perder esse fundo aqui, confirma a barra vermelha ignorada. E aí o alvo é onde, Felipe, de uma operação dessa aqui? Lá embaixo. Zona de suporte, região dos 66 mil. Nada impede, pô. Absolutamente nada impede. 100% da Fibonacci é aqui em 67.400. Dá pra pegar 200% tranquilo e calma aqui. Tudo indica que é possível, tá? Então fiquem com isso. Acho que é uma coisa interessante da gente, né, salientar. Eu gosto sempre de trazer essa ideia cíclica porque, para quem me conhece, já tá aqui um tempo, sabe que minha abordagem gráfica é cíclica. Eu olho para ciclo, olho o que já aconteceu e tento ver qual é a probabilidade do que já aconteceu voltar a acontecer, tá? Finalizando, vamos dar uma olhadinha aqui no Bitcoin Wisdom só para ver o que tem de ordem, tá? Se o pessoal tem ordem mais para cima, mais para baixo. Ver como que tá isso aqui. As ordens para baixo começam a partir de 65. 65 casa, né? 65 já é bem mais embaixo, é o suporte aqui. Tem mais ordem para cima, região dos 71 mil. 71 é o rompimento disso aqui. Então, é o rompimento da máxima, né? É o rompimento dessa máxima aqui. E 71.900. 71.900. É, 71.900 que é o rompimento dessa máxima aqui. Então, a gente tem bastante ordens nesse rompimento. E até agora, um gráfico bem raso. Isso aqui indica que é mais o varejo que está operando, institucional. Não está metendo a mão nesse gráfico agora, mas segunda-feira é que eles começam, né? Então vamos ver como é que vai ser a abertura do mercado amanhã. No mais é isso. Acho que é interessante eu mostrar isso para vocês. Independente de gráfico tá mostrando pouco volume agora e uma possível formação de um novo suporte, uma possível busca até um fundo, a tendência ainda é de alta, é para cima que a gente está olhando e o halving é logo ali. Depois dele, nada para o Bitcoin, tá? E é isso. E ficou bem dito tudo. Qualquer dúvida, não esquece, deixa aí nos comentários que a gente vai conversar, a gente vai resolver, a gente vai trazer todo esse entendimento e valeu. Tamo junto.